Estabilidade profissional e de renda atrai candidatos ao serviço público, mas especialistas afirmam que é necessário planejar a carreira. Houve uma época, não faz muito tempo, que funcionários públicos eram olhados com certo desdém. O objetivo dos jovens era se formar em uma profissão, de preferência a administração de empresas ou economia, e trabalhar por conta própria ou numa grande multinacional. Concurso público? Nem pensar. Os tempos mudaram, os jovens de hoje perceberam que, mais importante do que o status, é a garantia de uma vida profissional tranquila, sem imprevistos, e ter uma aposentadoria que mantenha o padrão de vida. O emprego público é a certeza da estabilidade, bom salário e uma aposentadoria maior do que aquela que o INSS paga aos segurados. Se aprovado em uma seleção pública, ter estabilidade e renda acima da média é a garantia para um futuro profissional? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o professor Valmir Pereira de Medeiros Filho. Depende da perspectiva que a pessoa tem do seu projeto de vida. Mas, sem dúvida, que para começar é um patamar seguro. Então, tem muita gente que procura concurso público hoje exatamente visando a essa estabilidade. A pessoa fala, eu já vou me garantir e depois eu vou usar voos maiores, mas eu já estou em um patamar que dali eu não caio, a não ser naquelas situações em que seja provado que ele cometeu alguma irregularidade. Fora isso, tem essa estabilidade e muita gente procura aquilo para depois procurar algo que queira arriscar na vida, que queira progredir além do horizonte que o serviço público permite. Hoje, com a questão da crise mundial, isso aí se tornou ainda uma verdade maior. Porque hoje não se sabe o que vai acontecer, grandes bancos falindo, então a procura por concursos e por essa vaga no setor público aumentou, porque o que pensam? Poxa, eu só vou deixar se o Estado brasileiro falir, aí eu deixo de receber. Enquanto isso eu tenho o meu salário em dia e falo aquilo, é pouco, mas é certo. Tem aquela história, o salário público é pouco, e eu nem sei se é pouco, porque como você disse, é acima da média do mercado. Em alguns órgãos públicos, principalmente em alguns poderes, sabidamente no legislativo e no judiciário, o salário é acima da média. Você pega um ascensorista, isso aí é sabido, pega um concurso para ascensorista da Câmara. Houve até uma época, 20 anos atrás, discutiu-se que um ascensorista da Câmara ganhava mais do que um piloto de miragem. Poxa, o ascensorista ganha mais do que um piloto e ele tem que apertar 6 botões ou 10. E o piloto de miragem tem que saber apertar 1000 botões e, complicadíssimo, ganha menos do que um ascensorista. Então, é acima da média, com certeza, sabidamente no legislativo e no judiciário mais ainda. Mas mesmo no executivo, federal, estadual ou até municipal, o salário é bom e a estabilidade atrai, principalmente em épocas de crise como a que nós vivemos. Ok, professor Francisco Joanício Teixeira Júnior. Eu só tenho a concordar com o colega e ainda mais. Eu diria que o concurso público hoje não seria exatamente você trocar o status. O concurso público é um novo status. Antes você tinha muito, como você mesmo falou, Jonas, até bem pouco tempo, não muito, realmente o funcionário público era, de certa forma, mal visto. Poderia até ser. Mas hoje é toda uma nova carreira, porque o que está em jogo, mais do que, digamos, a aventuras de se ganhar mais, é a estabilidade. Hoje você não tem mais aquela questão de algo certo, você não tem mais um caminho linear para se seguir. Eu diria que talvez você tivesse dúvida se fosse ou não fosse maior. Eu garanto que hoje grande parte da média salarial no serviço público é maior não por outra coisa. Toda a iniciativa privada está sendo dilapidada. Então, os ganhos da área privada só tendem a reduzir. Enquanto no setor público, a estabilidade por si já garante grande parte disso. Hoje a questão do concurso público está se tornando não outra coisa, mas uma carreira paralela. Enquanto a universidade, com essa visão academicista, forma grande parte do profissional, mas muitas vezes o mercado não absorve. O concurso público acaba servindo como uma válvula de escape que absorve grande parte desses profissionais cada vez mais competentes, porque a peneira de seleção está cada vez mais complexa. É isso que está atraindo muitos profissionais recém-formados, graduados e até mais, a também trabalhar com a gente no serviço público. Ok, professor Francisco Brito Martins.
Você comentou ainda há pouco o funcionário antigo com o funcionário mais moderno. E o professor Valmir fez um comentário relacionado aos ganhos presentes, né? Existe realmente uma diferença, eu vejo, a gente vê, quando a gente necessita desse tipo de trabalho, né, em repartições públicas, que as pessoas, os funcionários mais antigos, talvez mais acomodados, ok? E os funcionários mais novos, não porque ainda estão em um estágio probatório, mas porque almejam algo maior, ok? Nós temos diversos exemplos dentro de sala de aula, de pessoas que estão se preparando para concurso público, visando uma estabilidade, como o professor Valmir e o professor João Nilson comentaram, mas com o intuito de usar aquela estabilidade como um trampolim. Poxa, eu vou passar no concurso público, eu vou ter uma estabilidade de salário, mas eu também vou ter um tempo a mais para estudar e passar em um concurso melhor. É uma estabilidade financeira? Sim. Desde o primeiro momento que ele quis passar no concurso público, que ele submeteu-se a passar domingo, finais de semana, feriados, estudando, fugindo daquela rotina, entre aspas, farrista, descompromissado, ele assumiu o compromisso de apenas usar aquele momento ali para um alvo maior. Então, ele pode, sim, perfeitamente, como o professor Valmir comentou, entrar numa esfera municipal, a título de uma estabilidade, é o que a gente vê muito isso acontecer, almejando um concurso próximo, almejando uma estabilidade maior, não só com relação a ganhos, mas com relação a prazeres profissionais. É um detalhezinho que a gente vê acontecer muito. Hoje, talvez 50% das pessoas, dos concursandos, eles querem uma estabilidade, eles querem um salário, mas eles também almejam um conforto profissional, ou seja, estar dentro daquilo que eles gostam.